Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, o que é que você, espectador, vai encontrar neste vídeo? O título do vídeo é O Olhar Tradicional sobre os Gays no Espiritismo. É esse o título. Por que que eu fiz, aliás, por que que eu fiz esse vídeo, né? Eu fiz baseado num artigo dessa revista, a Revista Cristã de Espiritismo, uma revista antiga de um copyright de ela foi publicada em 2003, é antiga. E no caso, eu peguei ela ontem no centro espírita que eu tomo passe aqui no João 23, um bairro do subúrbio de Fortaleza, na periferia de Ceará, né? Que é esse artigo aqui, ó, que me chamou a atenção. E bom, como é que vai ser, né? O esqueleto, né? A estrutura do vídeo. Primeiro eu vou falar um pouco de mim, a minha biografia e meu lugar de fala, né, em relação ao vídeo, a proposta do vídeo, a perspectiva do vídeo que eu adoto, a minha abordagem. Vou comentar alguns trechos, né, do artigo e, por fim, eu vou citar alguns contrapontos bibliográficos e dar umas indicações bibliográficas também, né, para iluminar um pouco o assunto. De antemão, saudações kardecianas, porque a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo são do campo religioso espírita kardecista, né? O kardeciano, o kardecista, ou espírita. Eu tô lidando, gente, com aqui Fortaleza, tá numa estação chuvosa, tá tudo muito mofado, sabe, aqui, os meus livros. A casa não é forrada, é telha, né? Aí mofa tudo. Aí eu tenho rinite, eu tenho essa enfermidade, né? Rinite, então tá aqui meu papel higiênico, eu já peguei para não ter problema. Beber uma aguinha aqui. Ixi, melou um pouco aqui. Pois bem, o título do artigo que eu vou analisar é esse aqui, ó. A visão espírita da homossexualidade. Quais os fatores que levam a pessoa a sentir atração por outra do mesmo sexo? Do mesmo sexo. Não, do mesmo sexo. Como lidar com o homossexual? São, é o lead, né? O lead do artigo. Tem um título, a visão espírita da homossexualidade, e o lead é esse. Quais os fatores que levam a pessoa a sentir atração por outra do mesmo sexo? Como lidar com o homossexual? Esse artigo é assinado por Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza. Ele é da Associação Médica Espírita do Brasil. É desse lugar aí que ele fala, né? Essa instituição, né? Gente, caso esse homem esteja me assistindo, ou amigos dele, ou se ele estiver desencarnado, ou não sei, eu vou tentar ser o mais fraterno possível, né? Vou tentar ser. Mas de antemão eu achei o artigo muito fraco, né? Embora ele deixe claro logo no início isso aqui, ó, quando ele diz assim: ao aceitarmos o desafio do tema, fazemos na condição de simples aprendizes, com a preocupação de que nossa pesquisa e nossas proposições sirvam como alavanca para outros profissionais da área de saúde
e companheiros de ideal espírita, objetivando auxiliar verdadeiramente aqueles que passam pela provação do desvio sexual, né? Então, essa aí é a premissa dele, né? É a premissa dele. E realmente, folheando aqui o artigo, e eu não me limitei só a folhear e fazer uma varredura, eu li mesmo. Vocês podem ver que está todo riscado. Eu li do começo ao fim, eu li com interesse. Está todo riscado aqui. O que é que se vai... O que é que se vai... Tem um olho da matéria aqui, um olho, como se diz em publicidade, né? A postura do terapeuta espírita não pode repetir a posição de preconceitos e exigências moralistas ou de permissividade presentes na maioria das criaturas. É o esqueleto que ele desenvolve, né? A visão espírita, dupla experiência, como se fosse tópicos. Dupla experiência, causas morais, causas educacionais, causas obsessivas e, pasmem, causas psiquiátricas. A terapeuta espírita, desafios do psicoterapeuta. Aí tem mais um olho aqui a matéria. Do ponto de vista do conhecimento doutrinário, as verdades espíritas facilitam a compreensão daquilo que a criatura está passando. Despertam as ideias no campo da reencarnação, da lei de causa e efeito e das técnicas espíritas para o tratamento. Né? Desafio na psicoterapia, enfim, gente. Qual é a premissa do doutor Roberto Lúcio Vieira de Souza? Que quando eu comecei a ler, eu imaginei que esse homem fosse como se diz na variedade dialetal cearense, existe uma expressão aqui no Ceará que a gente fala assim, né? Isso é mais fraco do que caldo de bila, né? Aqui no Ceará a gente usa muito essa expressão. Para quem é do Sudeste ou do Sul Maravilha, isso se traduziria, seria equivalente a dizer assim, isso é uma sopa de bola de gude. Imagine aí uma sopa de bola de gude, a consistência é zero, né? É o que eu vi aqui. Eu achei muito fraco esse artigo, muito fraco mesmo. E é porque já é um artigo de 2012. Qual é a minha pressuposição, o meu pressuposto de achar o artigo fraco? É porque aqui o artigo está em 2002, o presente histórico aqui é 2003, né? 2002 não, 2003, quer dizer, alguns anos depois já da resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999, que ratifica a decisão da Organização Mundial da Saúde em 1991, né, que retirou a categoria homossexualismo do Código Internacional de Doenças. Aliás, da Classificação Internacional das Doenças, do CID, né? Porque antes o homossexualismo estava no CID. E a partir de 1991, a Organização Mundial da Saúde tirou o homossexualismo da Classificação Internacional das Doenças, do CID, né? Passou a não ser mais doença. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia Brasileiro ratificou essa decisão da Organização Mundial da Saúde. Aí vem esse médico aqui que, pasme, ele não é ortopedista, ele não é anestesista, ele não é cardiologista, ele é psiquiatra. Psiquiatra. E aí ele vem e reitera a construção discursiva da homossexualidade, que em alguns momentos do texto aqui ele chama até pelo vocábulo de homossexualismo, ou seja, reiterando a ideia de doença como doença, com perdão da redundância. Então eu achei muito fraco. Aí eu vou tentar pensar algumas partes aqui. Sim, eu não falei do meu lugar de fala, né?
Vou tentar falar. É porque eu fiz e refiz o vídeo, deletei o vídeo várias vezes para refazer isso. Primeiro que eu senti necessidade de fazer uma prece, né? Eu não consegui dormir à noite, virei à noite estudando, inclusive estudando esse artigo e outros, né? O artigo acadêmico, eu vou já citar o nome do artigo acadêmico que eu baixei no Google Acadêmico e fui ler, né? Que tematiza, é um artigo acadêmico sobre o que o Espiritismo pensa, né? A bibliografia espírita sobre a homossexualidade, também umas pesquisas mais recentes, e, e assim, fiz uma prece para ver se eu me pacificava mais, né? Eu estava meio tensionado, né? Até porque esse artigo me deixou meio tensionado, não vou mentir. Então eu vou tentar ser fraterno. Não sei se eu vou conseguir, né? Ou não fazer olhar normativo. Pois bem, gente, aí assim, qual é o meu lugar de fala? Eu sou, só por essa falação aí toda, vocês já perceberam que eu não sou só um pesquisador, né? Eu sou um religioso, eu sou um médico, né? Ou eu sou, na formulação do José Herculano Pires, eu sou um interexistente. Eu estou entre dois planos. O plano da imanência, que é esse que nós estamos, e o plano da transcendência, né? Que a gente não sabe onde é que fica esse plano, não dá para geografizar o plano da transcendência, né? Ninguém sabe onde é que fica esse plano. É um ledo engano achar que a transcendência, que a eternidade, coisa que o vale, o além, fique por debaixo da terra ou no fundo do oceano, como eu ouvi de um pentecostal uma vez, né? Ele veio no ônibus comigo e dizendo que o inferno ficava debaixo do Oceano Atlântico, né? E não é isso, gente. A gente está no campo da metáfora, né? E esse pentecostal ele entendeu o inferno como realmente um lugar físico e geográfico, né? Quando, por exemplo, só para me reportar, a tradição umbandista, né? A Umbanda vai dizer que o inferno é o estado de raiva, né? Quando você está no estado de raiva, você está no seu inferno. É isso que, por exemplo, a tradição umbandista, a matriz retórica religiosa umbandista diz, né, sobre o inferno. O inferno é o seu inferno. A raiva, o ódio é o seu inferno, né? É isso. Nossa, esse vídeo está meio confuso, né? Vou tentar me organizar mais aqui. Aí correr um pouco, né? Já são 3 minutos e eu li muito pouco do artigo aqui. Pois bem, aí é isso, gente. Ele constrói dessa forma, né? Eu vou partir dos pressupostos dele, né? A visão espírita, ele tenta se amparar na visão espírita. A questão 2002 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é esse aqui, gente. Vou pegar aqui. É uma das edições que eu tenho. Essa edição aqui é da FEB, né? Federação Espírita Brasileira, uma edição bem antiga, né? Foi até uma liderança da Sociedade Espírita de Jesus e seus Apóstolos que me deu essa versão aqui, essa edição. O seu Dionísio, né? O Dionísio Nascimento Neto, que me deu, era dele, ele me deu. Então, essa questão do Livro dos Espíritos, a questão do 202, ele afirma assim: quando errante, o que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Então, já é a pressuposição dele, né? A premissa dele. Construiu a argumentação discursiva em torno dessa pergunta, né? Do Livro dos Espíritos.
Essa colocação da codificação demonstra a existência da bissexualidade psicológica do espírito, o que não identifica uma concordância com a vivência bissexual do ser enquanto encarnado no campo da genitalidade. Posteriormente, essa postura doutrinária encontraria confirmação nos estudos da psicanálise, né? Aí ele não diz, né, qual é a psicanálise que ele se refere. É que psicanálise? A freudiana, por exemplo, a lacaniana, né? Ele não deixa claro, né? Ele não cita a fonte, né? Aliás, um defeito desse artigo, viu, seu doutor Roberto Lúcio, é que o senhor só cita fontes devocionais, né? Obras devocionais, bem dizer. Não cita uma obra acadêmica que seja. Então, para quem quer se apropriar, se acercar da fenomenologia da homossexualidade, sem se acercar, por exemplo, dos estudos gays, né, dos gay studies ou dos queer studies também, que ajudaria bastante, os estudos queers, fica um estudo deficitário, né? Um estudo capenga, eu acho, né? É a minha opinião, fica um estudo capenga, fica um estudo incompleto, né? Ou superficial, né? Aí, é, aí ele cita, né, para tentar legitimar a argumentação dele em cima de que a psicanálise confirmaria essa pressuposição dele, essa premissa dele, né? Rapaz, teria que saber qual psicanálise, né? Porque, por exemplo, se você pegar um psicanalista como Jurandir Freire Costa, do, eu não sei o título do livro, eu sei que é o seu subtítulo, Estudo sobre o homoerotismo. É aquele livro, né, que ele fala sobre o homoerotismo, um livro dele, não, A Inocência e o Vício. A Inocência e o Vício, Estudo sobre o homoerotismo, do psicanalista Jurandir Freire Costa. Ali é um estudo muito criterioso, né? E já bem avançado, bem para frente, assim, que ele vai investigar, inclusive, com a formação dentro do freudomarxismo dele, né? Então, e outras instâncias que ele vai analisar, né? Então, não dá, né, para você citar a psicanálise confirma isso e não dizer qual psicanálise, né? E outra coisa, e mesmo que fosse Freud, né, eu vou ler uma coisa aqui, que é essa outra indicação bibliográfica, Repressão Sexual, essa nossa desconhecida da Marilena Chauí, né? Ela fala aqui sobre o psicanalismo, né? Achei ótimo essa, essa categoria, psicanalismo, né? O risco do reforço à repressão sexual ou do conservadorismo aparece até mesmo num estudioso e terapeuta como Freud, que evolucionou tudo quanto se sabia e se dizia sobre a sexualidade. Não somente descobriu e demonstrou, para escândalo geral, a existência da sexualidade infantil, mas ainda inverteu a principal concepção existente, a, a, a principal, peraí, inverteu a principal concepção existente sobre o sexo ao afirmar que a libido aqui ela diz em parênteses o que é, né? Energia ou pulsão sexual presente em todas as épocas de nossa vida, desde a infância e em nossos sentimentos mais profundos, determinando mesmo a linha de nosso destino pessoal. Não é a causa de doenças e distúrbios físicos e psíquicos, mas, pelo contrário, a causa deles se encontra na
repressão da libido. Em suas primeiras obras, pretendia que a psicanálise auxiliasse a descobrir as formas dessa repressão, seus efeitos e dos meios de eliminar tanto as primeiras quanto os segundos. Não, de eliminar tanto... certo. No entanto, em suas últimas obras, Freud concluía melancolicamente que a civilização depende da repressão sexual, dado o caráter agressivo e destrutivo das pulsões sexuais conflitantes, e que, embora fosse necessário diminuir a ignorância e os preconceitos sexuais, não seria possível, para o bem da humanidade e para a ordem social, eliminar toda a repressão. Então, na perspectiva aqui do Freud, né, segundo o que a Maria Helena Chauí fichou dele, das obras dele, ele, para ele vê ele legitima, né, a repressão sexual. Ele vê que a repressão sexual tem o seu lugar, né? Alguns críticos da psicanálise consideram que tal conclusão provém dos próprios princípios psicanalíticos, que converteram a psicanálise num psicanalismo, isto é, numa terapia secreta, confinada, protegida, que deixa inteiramente de lado os problemas do fazer sexo para apenas falar de sexo, como se pudesse ficar imune à realidade social e política repressiva. O mero falar de sexo, segundo tais críticos, deixaria intacta a problemática do fazer sexo. Procuraria adaptar as pessoas às imposições da sociedade quanto à vida sexual, ao lhes dar a ilusão de estarem resolvendo suas dificuldades porque conversam com um terapeuta do qual a psicanálise exige, para que seja um bom terapeuta, que seja inteiramente assexuado, depósito das fantasias sexuais dos pacientes. A psicanálise teria se tornado mais uma fonte de repressão sexual por dois motivos principais. Por um lado, porque abandonou os afetos e sentimentos sexuais para ficar apenas com suas representações. Isto é, passou do que sentimos e fazemos para o que pensamos sobre o que sentimos e fazemos, caindo no intelectualismo. E por outro lado, porque imaginou-se capaz de liberar as pessoas, porque lhes permite exprimir o sexo em fantasia, não havendo limites nem interdições para o fantasiar, a fim de que não se exprima em realidade, conservando tabus e interdições existentes. É aquela história da sublimação, né, gente? Para os críticos, tudo quanto havia de subversivo na psicanálise foi absorvido e consumido pelas ideologias sexuais existentes, e, em particular, o psicanalismo teria reforçado uma das instituições mais problemáticas para a sexualidade, a família. No entanto, o simples passar do falar de sexo para o fazer sexo não significa necessariamente diminuição ou compreensão crítica da repressão sexual. Ainda mais próxima da medicalização do sexo estaria a moderna sexologia, também conhecida como terapia do orgasmo e clínica do orgasmo. Para a sexologia, a sexualidade se reduz ao ato do orgasmo. Este é considerado do ponto de vista da democracia sexual e, portanto, como direito de todos. Porém, como ser feliz e sexualmente realizado é conseguir muitos e bons orgasmos, o orgasmo passa de um direito a um dever. O dever de orgasmo e dever de todos, visto tratar-se de democracia sexual. O sexo é encarado pelo prisma da psicologia comportamental, que já é outro paradigma, não é mais
psicanálise é o behaviorismo, que trabalha com a ideia de que somos um conjunto de comportamentos adquiridos por condicionamento externo e interno. As dificuldades sexuais, isto é, não conseguir orgasmo, sendo decorrentes de condicionamentos defeituosos ou inadequados que produzem disfunções sexuais. O sexólogo seria, então, o especialista encarregado de descondicionar e recondicionar as pessoas para garantir os orgasmos bons e contínuos. Aí vai mais longe aqui, quer dizer, tudo isso aí mostra os limites, né, da psicanálise. Mesmo a freudiana, né, ela tem limites, né? Então não pode ser invocada como uma tábua de salvação a qualquer custo, né? Que mais? Olha aqui, gente, aqui ó, que interessante isso aqui, ó. Na revista Espírita, sim, gente, a revista Espírita faz parte da codificação, né? Alguns chamam de obras secundárias, para quem estuda, a quem se achega academicamente para estudar Espiritismo, mas eu acho que para mim eu considero tão codificação quanto essas obras aqui, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo e cadê o Livro dos Médiuns? Foi que eu botei. Onde foi que eu botei? Ah, tá aqui. O Livro dos Médiuns. Está aqui para me refletir a luz do sol. Eu considero a revista Espírita tão codificação quanto isso, né? Aliás, eu acho até que é mais, porque na revista Espírita você vê o registro do dia a dia, né? Inclusive as lutas de Kardec na Sociedade de Pesquisas Espíritas Parisiense, né? A luta cotidiana, né? Os diários e as cartas, os combates, né? As polêmicas, né? E tudo mais. E eu não li a revista Espírita, eu comecei a ler. Até porque são 12 volumes, e cada volume dessa grossura, né? Haja grana para comprar tudo, né? E eu estou adquirindo uma bibliografia espírita aos poucos, né? Embora eu já tenha lido muita coisa, assim, li muita coisa no passado e continuo lendo, né? E agora eu tenho a codificação toda em casa, porque eu tinha muita coisa em PDF. Eu acho muito chato ler PDF em celular, sabe? Muito chato. Pois bem, aí aqui ele cita a Revista Espírita. Na Revista Espírita, Allan Kardec assim se expressa quanto às experiências sexuais do espírito em suas diversas encarnações. É com o mesmo objetivo que os espíritos encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres. Olha aí, gente, esse vocábulo forte. Os deveres de cada uma dessas posições e sofrer as provas. Pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, fazendo com que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. É complicado, né, gente, aí? Porque o que é que se depende aí nas entrelinhas? Os problemas, né? Deveres, né? Esse rapaz trabalha com a ideia de deveres sexuais, né? E deveres de gênero, né? Então, há condutas que tem que ser dos homens e há conduta que tem que ser das mulheres, né? Então, qual é o problema aí dos desviantes, né?
da ideia dos desviantes, né? Dos gays, das lésbicas, dos travestis, dos crossdressers, né? Que são aqueles homens heterossexuais casados com suas esposas, mas que na hora da relação sexual se vestem como mulher, se travestem de mulher, os crossdressers. E outras experiências do desejo sexual, né? Contemporâneas, dentro da chamada diversidade sexual. Tudo isso seria desvio, né? Então, estaria fora dos deveres. É dever do homem isso, é dever da mulher daquilo. Quer dizer, é uma visão muito estandardizada, né? Dos papéis sexuais, como diz o Tucker, né? Os papéis sexuais. É uma visão muito estandardizada, muito tradicional, muito engessada, né? E muito estereotipada também, né? Eu vejo sim. O que mais? O caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou impressa. Rapaz, é engraçado, gente. É engraçado estar puxando essa discussão, porque primeiro que tem que partir do pressuposto de que há espírito, né? E de que a gente não nasce uma única vez, que não há a unicidade da vida, né? Que não se nasce uma única vez e se morre, né? E aí ou vai para debaixo do chão e é consumido pelos vermes e a gente se dissolve na natureza, como querem os fisicalistas, né? Ou então, na vertente cristã, pelo menos na vertente cristã hegemônica, após a morte, sexo e juízo, né? A gente fica inerte, a gente fica sem consciência, fica sem individualidade até o dia do juízo. Sabe-se lá quando vai ser esse juízo, né? Se é que a Bíblia quer dizer, realmente dizer um juízo mesmo, assim mesmo, como está lá escrito, ou se tem que ter cargas e mais cargas, e toneladas e mais toneladas de interpretações. Pois é. E é isso, aí parte desse pressuposto de que há um espírito, né? E que esse espírito ele tem, segundo a perspectiva espírita, né, que é tributária da perspectiva hindu, do karma, sucessivas vidas, né? Não só hindu, né? Há várias doutrinas que são reencarnacionistas. Inclusive, essa questão reencarnacionista também é presente nas religiões de tradição matriz afro-indígena também, né? A questão reencarnacionista. Então, assim, a partir desse pressuposto, como é que marcas genitais ficam no espírito, né? Talvez fiquem na dimensão orgânica, de organicidade, né? Na dimensão perispiritual, mais espiritual, perispiritual, né? Que o perispiritual seria um revestimento, né? É aquilo que, por exemplo, as teorias orientalistas chamam de duplo etérico ou de corpo, é, duplo etérico, né? É o revestimento, o corpo sutil, né? A medicina ayurvédica chama de corpo sutil, né? Que é uma cópia imaterial, intangível, aliás, invisível, sutil, sutilizada, né? Uma matéria muito sutilizada do nosso corpo denso, do nosso grosso, né? Então, como é que esse corpo, tudo bem, esse corpo sutil, ele pode até ter marcas da encarnação anterior. Isso partindo do pressuposto de que há reencarnação, né? Partindo desse pressuposto. Mas como é que as marcas perispirituais se inscreveriam no espírito, né? Como é que físico se, se reveste, se marca o espírito, né? Como é que o espiritual, o imaterial, o intangível
resvala, aliás, o contrário, né? Como é que o que é físico resvala no extrafísico, assim de uma maneira tão direta, né? A ponto de ficar inscrito nisso. Eu acho problemático esse argumento, né? Enfim, mas vamos lá, seguindo. Vamos aqui tentar trabalhar em cima da superfície do texto. Por meio da mediunidade de Chico Xavier, André Luiz assim esclarece. Na essência, o sexo é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. É natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. André Luiz, né? A autoridade aí que ele cita, né? E é um espírito, né? E até onde eu sei, um espírito que teve. Ah, não, estou confundindo com a Emmanuel. Emmanuel que era padre. Foi padre, né? Numa das encarnações. Segundo essa explicação cosmológica aí, né? Sim, gente, cosmológico aqui não é no sentido da astrofísica, não. Cosmológico aqui é no sentido antropológico, né? De você tentar explicar certas coisas, toda mundividência, toda maneira de você criar um sistema de explicação da realidade em relação a alguns fenômenos do mundo social ou do mundo natural, é a sua cosmologia do seu grupo social sobre aquilo, né? Então, é isso aí. Por meio da mediunidade de Chico Xavier, André Luiz assim esclarece: na essência, o sexo é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. Rapaz, assim, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. É... Mulher e homem, né? Será que realmente mulher é uma coisa dada a priori e homem é uma coisa dada a priori? Ou isso é construído, né? Será que homem e mulher é uma coisa natural, como há toda essa pressuposição aqui no texto, que homem e mulher é natural e a homossexualidade é antinatural? Ou será que tudo isso é construção, né? Social e cultural, né? Por exemplo, toda a estereotipia sexual, né? O estereótipo, vamos dizer, dos machões, né? É, será que é só natural? Porque é claro que tem uma dimensão da natura, né? Há uma genitália, né? Mas entre a genitália e o desejo imaginário, não existe uma relação social e cultural mediado pela cultura? Ou é só mediado pela natura? É só determinado pelas pulsões instintuais, né? Eu creio que não. Eu creio que nós somos mediados por símbolos, por cultura e por imaginário. Então nós não somos só seres naturais. Aliás, nós seres humanos somos os seres menos naturais, porque segundo Karl Marx, nós temos a primeira e segunda natureza, né? A primeira natureza seria o substrato biológico, né? É a máquina, né? Essa máquina aqui. E a segunda natureza, né? Que é o simbólico, é o social mediado pelo simbólico. É a subjetividade, né? Então é a segunda natureza. Nós temos essa segunda instância da segunda natureza, né? Coisa que os animais não têm, né? Eles só têm primeira natureza, eles só têm substrato físico, né?
Então nós somos seres sofisticados, né? Tanto somos sofisticados que há crossdressers, né? Que são esses homens que eu citei no começo do vídeo, né? Que são homens heterossexuais, heteroafetivos, que têm relações sexuais com as suas esposas vestidos, travestis de mulher. E aí, como explicar isso? Né? Há esse exercício do desejo, né? Então, patologizar isso, eu acho problemático, né? A não ser que se tenha uma visão de hegemonia, porque também eu imagino que há isso também, hegemonias sexuais, né? Há visões hegemônicas daquilo que tem que ser predominante. E o que tem que ser predominante, aliás, a única coisa que tem que ser, e não só a hegemonia, eu acredito até que há um unitarismo sexual, né? A única sexualidade que deve existir. As outras têm que ser expulsas da cidade, como diria Platão em relação à República, né? Que expulsou os poetas, né? Expulsou os artistas, né? Assim, é isso que eu penso. E essa condição do que o sexo seja mental, como bem esclarece a codificação as obras secundárias, que pode explicar a questão da homossexualidade. Se o sexo não fosse mental, não haveria razão para a existência de tal condição, já que a morfologia do corpo não se superpõe aos poderes da mente, mas se sujeita às suas ordens. E essa estrutura psicológica na qual se erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações, conforme afirma Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Aí entra aquela velha história do dualismo corpo-mente, né? Do Descartes, né? Assim, uma primazia é o racionalismo, né? E do intelectualismo, que a Mariana Chauí falou aqui no início do vídeo que eu citei, né? Assim, aquela primazia da mente, né? A mente comandando o corpo. Quando, na verdade, se a gente for ver em William Reich, há uma dialética, né? Entre corpo e mente, né? Há um certo... o corpo interfere no imaginário, né? O corpo, né? Não é à toa que há quem fale que nós temos três cérebros, né? O cérebro que fica aqui na cabeça, né? Aqui na cabeça, o cérebro que fica no coração, né? Que é o chakra cardíaco, para me valer da medicina ayurvédica, e o cérebro que fica nos intestinos, né? Tanto é que muitas coisas que a gente vivencia, as emoções mais primárias, a gente sente aquele frisson, né? Nas vísceras, né? Então nós não somos tão só essa coisa simplificada de corpo-mente, né? O nosso corpo tem nossas injunções, né? Sobre nós também. E às vezes até a nossa revelia, né? Como é o caso dessas pessoas que têm um desejo homo-orientado ou homossexual e, e o reprime e ele resvala, já que ele não é exercido, ele vai resvalar numa dor de cabeça, na enxaqueca, um problema de úlcera, problema cardíaco, né? Por quê? Porque a pessoa não está exercendo, né? Está reprimindo, então ele vai resvalar nisso, né? O que mais? Dupla experiência. Na vida espiritual, cada espírito será definido em conformidade com as qualidades masculinas ou femininas que forem predominantes em seu campo mental. Segundo a visão da maioria dos estudiosos espíritas, o espírito precisa passar pelas experiências dos dois sexos, porque o campo do aprendizado de cada um é diferente.
Assim, através de milênios e milênios, o espírito passa por uma imensa fieira de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condição de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciada em quase todas as criaturas. Desse modo, o homem e a mulher serão, respectivamente, acentuadamente masculino ou feminino, sem especificação psicológica absoluta, como nos explica Emmanuel. Mais uma vez, ele reiterando, né? Ele cita sempre fontes devocionais, não são fontes acadêmicas. É isso. E assim, o que é que eu vejo complicado aí, né? Mais uma vez ele construiu esse binarismo, né? Masculino, feminino, né? Masculino, feminino, né? Homem, mulher, né? E as pessoas que fogem, né? Esse binarismo aí, né? E pessoas que são, e pessoas que não são tão estereotipadas assim, né? De terem essa conduta tão rígida assim, tão cristalizada assim, né? Essa cristalização sexual toda. Na crosta planetária, os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, isso não define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres em espírito apresentam certa porcentagem mais ou menos elevada de características viris e femininas em cada indivíduo, o que não assegura a possibilidade de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabelece para o meio social. Desse modo, Camilo, espírito orientador de J. Raul Teixeira, afirma que, proveniente dos recôndicos da alma, local em que se alocam reminiscências de desrespeito. Foi essa parte que eu achei problematíssima, muito problemática, gente. Desse modo, Camilo, espírito orientador de J. Rua Teixeira, afirma que, provenientes dos recônditos da alma, local em que se alocam reminiscências de desrespeito de crimes hediondos cometidos contra as leis morais que são presentes nas consciências humanas, ou por outro lado, decorrentes de processos educacionais deletérios, que se apoiaram em inclinações morais deficitárias, ainda não suficientemente amadurecidas para a verdadeira liberdade ou dramas homossexuais, tem lugar na intimidade das criaturas largamente. Quer dizer, é como ele vai construindo o campo semântico dele, né? O campo de argumentação dele. Primeiro aqui no início do texto, provação. Aí nessa parte aqui, deletério, deficitário, dramas homossexuais. Vamos continuar, né? Vamos esmiuçar o texto aí. Motivados também por terríveis programas obsessivos que antigos inimigos desencarnados engendram por vingança ou decorrência de perturbações psiquiátricas não devidamente diagnosticadas, inúmeros e variados quadros homossexuais explodem aqui e acolá, né? Aí é isso, gente. O texto é todo construído nesse sentido, né? De construir o assunto como se estivesse falando de uma doença, né? E, mais uma vez, reitero, Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, esteja o senhor aqui encarnado ou desencarnado, né? O senhor escreveu esse artigo em 2003 e o senhor não estava atualizado, né? A homossexualidade saiu do CID em 1991.
e saiu do o Conselho Federal de Psicologia ratificou essa decisão da Organização Mundial da Saúde em 1999. Esse artigo é de 2003. Se o Espiritismo tem que ir onde a ciência está, por que o senhor não foi? Só deveria ter ido, né? E vamos logo para o final, né? Que esse vídeo já está longo. Vou aqui, ó. Olha aqui, gente, o final, né? Desafios na psicoterapia. A dinâmica do trabalho psicoterápico nos exige recursos para auxiliarmos a quem nos procura, sem, no entanto, exigirmos do indivíduo aquilo que ele ainda é incapaz de dar, não significando essa atitude uma conivência com o erro. Olha aí, gente. Olha a sutileza da coisa, né? Primeiro, provação, lá na frente do texto. Por aqui, deletério. Depois, deficitário. Dramas homossexuais. Né? Psiquiatrização do assunto. Né? Aí aqui... a postura do terapeuta espírita não pode repetir a posição de preconceitos e exigências moralistas ou de permissividade presente na maioria das criaturas. O paciente espera uma compreensão de sua dor. Dor. Para ele, ser homossexual é dor. Ele não vê alegria, ele não vê felicidade na vida homossexual. Ele vê só dor. Dor. E mais nada. De atitudes e auxílio que permitam a ele encontrar um caminho de mudança. Gente, o que esse discurso aqui, o caminho de mudança, qual é a diferença que tem isso aqui da terapia de reconversão sexual da psicóloga Marisa Lobo, né, que é do campo pentecostal, ou até eu diria que neopentecostal, a igreja Reteté, aquela mulher lá. Eu não sei nem que tipo de ciência ela se vale, né? Qual é a diferença da terapia de reversão sexual da psicóloga cristã Marisa Lobo? E aliás, esse negócio de psicologia cristã, né? Cabe um adendo aqui. Vocês já ouviram falar em biblioteconomia cristã? Vocês já ouviram falar em educação física cristã? Vocês já ouviram falar em engenharia de alimentos cristã? Vocês já ouviram falar em engenharia de produção cristã? Vocês já ouviram falar em agronomia cristã, histologia cristã, citologia cristã? E por que tem que ter psicologia cristã? Se não tem química cristã, física cristã, matemática cristã, por que tem que ter psicologia cristã? Né? Então, assim, às vezes esse povo fundamentalista quer entrar no céu à força, né? Como se diz aqui no Ceará, né? Existe até isso agora, psicologia cristã, quer dizer, vão reinventar a roda. Me poupe, né? Aí assim, então, gente, o que é esse? O caminho da mudança? É aquela velha história. O homossexual é um degenerado e ele precisa se regenerar. É a mesma coisa, o caminho da mudança aqui. E eu ainda vou continuar lendo aqui que isso vai reforçar isso que eu estou dizendo. Sem o constrangimento de nossa intransigência, que na maior parte das vezes afasta a criatura do tratamento. Ó, tratamento. Quem é que precisa se tratar, gente? Doente. Então ele constrói o homossexual como doente. Né? Fazendo-a persistir no sofrimento. Ó, sofrimento. Dor, sofrimento, obsessão. Sem uma chance concreta de encontrar a saída tão esperada. Saída, gente. O que é que o homossexual? Ele é um desesperado. É isso que todo homossexual é um desesperado. É papel fundamental do terapeuta entender o homossexual como um ser fragilizado. Olha aí, gente. Ser fragilizado. Né? Olha aí. E eu acho incrível isso, ser fragilizado. Ser fragilizado em quê, gente? Se muitos homossexuais se destacam muito mais nas ciências, nas artes, na música,
em vários campos, na política, do que até propriamente os heterossexuais. São até mais brilhantes. Então são seres fragilizados em quê? E geralmente tem muito homossexual arrimo de família, que sustenta a família. Muito. Não são todos, mas tem muitos. Então ser fragilizado em quê? E sem falar naqueles homossexuais que já estão em famílias homoparentais, né? E até adotando filhos, né? Porque são pais, né? Pais e mães também, quando querem, né? Quando, quando querem ser caridosos, né? E adotar uma criança que muitas vezes os pais heterossexuais reviram os olhinhos e não assumem, né? E vem um homossexual e assume aquela criança e vai cuidar e dar amor, carinho e bom colégio, né? Para ela. Então, ser fragilizado me poupe, né? Também. Complicado por seu passado e pela ilusão na crença de prazer a qualquer custo. Não como uma criatura má, sem escrúpulos. Olha aí, gente. Olha aí. O homossexual como uma criatura má, sem escrúpulos. Que contamina a sociedade como epidemia grave e fatal. Pronto, gente. É isso aí que ele constrói, né? Epidemia grave e fatal. Sabe o que há por trás disso, gente? É um argumento que os fundamentalistas têm de que existe uma epidemia gay, uma ditadura gay. E eu vou explicar bem direitinho o que é isso. É assim. Vamos ilustrar aqui. Vem um heterossexual, esses estivadores de porco, ou esses homens que passam o dia todo carregando macaxeira, ou legume, ou tomate no Ceasa, certo? Esses bem machão, pai de família, com neto já, e que vai para um cabaré com mulher, certo? Para deixar falar no popular mesmo. Aí imagine, esse cara entra no ônibus e senta lá de homossexual. Não vou nem dizer a profissão do homossexual para não ser preconceituoso, mas senta ao lado do homossexual, certo? Aí na mesma hora que ele senta ao lado do homossexual, o homossexual começa a expelir um vapor, um bafo, que sai um micróbio gay que entra na corrente sanguínea do estivador, do carregador de legume do Ceasa, que é machão. Aí aquele micróbio gay vai penetrando na corrente sanguínea, chega na veia aorta e vai para o cérebro. Quando chega no cérebro, na mesma hora, tem assim tipo um gatilho que leva o heterossexual a querer praticar sexo anal como passivo. É isso, gente. É a única coisa que explicaria uma epidemia gay. Seria isso. É assim que funciona? É fácil assim? Agora me expliquem, é fácil assim? É fácil se tornar gay? Então isso aí é uma forçação de barra. Não existe epidemia gay. Existe preconceito contra os gays. Isso sim, isso é que é epidêmico. Preconceito contra os gays, né? E intransigência com a diversidade sexual. E eu vou tentar encerrar aqui para poder passar para a hora das indicações bibliográficas, embora o vídeo já esteja enorme. Deixa eu ver aqui. Aí ele continua, né? Compreender que, primeiramente, a questão dos desvarios da sexualidade não parte somente da escolha do parceiro sexual, mas da postura íntima da criatura, que vê no sexo um simples mecanismo de prazer e no outro instrumento para alcançar esse fim. Sabemos, como o apóstolo Paulo, mais uma vez, uma fonte devocional, né? Ele não cita um autor acadêmico, cita uma fonte devocional, religiosa, devota, né? Nos lembra em sua epístola aos Romanos que existe um uso dito natural para o sexo. Isso não compreende apenas as questões da escolha do parceiro, mas também uma postura mais radical em relação aos moldes vividos pela nossa sociedade, na qual os parceiros sexuais deveriam se entregar ao relacionamento apenas para procriação e com mútuo consentimento, como opção diante das dificuldades de se manterem castos
e sempre voltados aos aspectos espirituais, né? O sexo deve ser uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma, como diz André Luiz em Conduta Espírita. Assim, toda postura de orientação deve ter como objetivo as condições que possibilitem a criatura alcançar esse estado abençoado, né? Então, se tem um estado abençoado, tem também o estado amaldiçoado, que são os gays, né? É o estado amaldiçoado. O estado abençoado é esse que ele se depreende aqui dessa citação do apóstolo Paulo, né? Indireta, né? Ou seja, o apóstolo Paulo tem passagens das suas epístolas que ele diz, né? Se é de abrasar, é melhor casar. E esse mesmo cara que dizia isso, se é melhor de abrasar, é melhor casar, é também o mesmo cara que diz, né? Ah, mulheres na Assembleia fiquem caladas. Pronto, é com esse tipo de gente que a gente está lidando, né? Assim, eu não, gente, olha assim, eu tô tentando ser respeitoso, sabe? Mas, assim, eu não me sinto contemplado por esse tipo de cristianismo. Não me sinto, né? Eu me sinto contemplado por Jesus. Jesus eu me sinto contemplado. Pelo apóstolo Paulo, não. Apóstolo Paulo, não. Inclusive, eu acho que não há bem um cristianismo, há um paulismo, né? Até porque esse livro aqui, agora eu vou mostrar ele, a Bíblia, né? Por que eu estou mostrando essa Bíblia aqui, essa edição, né? Bíblia de Estudo, Desafios de Todo Homem. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de confissão evangélica. Por que eu estou mostrando ela? Porque ela é uma Bíblia dita masculina, né? Ela é uma edição da Mundo Cristão. Deixa eu ver a data, o copyright dela. 2012. E tem essa passagem aqui que ele cita, né? Vou até ler. Ó, tá aqui, ó. O que a Bíblia diz sobre o comportamento homossexual. É uma visão bem tradicional mesmo. Bate com tudo isso aqui que esse cara está dizendo. Bem conservadora. A atividade homossexual é errada. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Aí tem mais uma parte aqui, Levítico, né? Levítico 18, 22. Não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. É. Rapaz, é o seguinte. Eu vou citar também essa parte aqui do. Deixa eu ver se é o Deuteronômio. Não, é Coríntios também. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos. Meu irmão, no tempo de Paulo existia esse vocábulo, homossexuais passivos. Homossexuais passivos ou ativos. Não existia, gente. Isso é uma forçação de barra. Não existia esse vocábulo. Esse vocábulo é do século XIX, não é do século de Paulo. Isso é caso ele tenha existido, né? Mas deve ter existido. Aliás, é o único autor da Bíblia, né? Já que os outros são livros atribuídos, né? É o único autor da Bíblia.
Nem homossexuais passivos ou ativos. Aqui é uma falha da editora, né? Ela forçou a barra na tradução aqui desses dois autores aqui. Nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 9:11, eu acho. Acho que é. Eu devia ter trazido a lupa estava lá dentro. Pois é, gente, essa visão aqui é uma visão tradicional, né? O apóstolo Paulo pode ser citado a qualquer custo? Não, né, gente? O apóstolo Paulo é do começo da cristandade, né? É anterior até a Idade Média, né? Nós estamos em outro período, né? Certas inovações científicas, tecnológicas aconteceram, né? E, no entanto, o Paulo aqui está com questões ainda do Neolítico, né? Do período Neolítico ainda. Ele e esse autor espírita aqui, né? Ainda estão ainda com fixações no patriarcado, né? E a gente já está indo para outra era, né? Uma era pós-patriarcal e até pós-cristã, né? Assim, aí é complicado, né, gente? Aí é isso, gente. Eu achei esse. Achei não, vou afirmar, vou ser afirmativo, assertivo. Eu achei esse livro, esse artigo desse psiquiatra muito fraco mesmo. Esse final dele, o artigo é todo construído para patologizar os gays, os homossexuais, né, em todas as suas expressões, lésbicas, travestis, transgêneros, queers, né, que é uma variante. E eu achei muito fraco. Eu vou dar umas indicações de leitura aqui. Depois dessa, ainda dentro desse cânone bíblico, né, ou coisa secundária, tem esse O que a Bíblia realmente ensina, que é um livro que ainda estou lendo, ainda não terminei de ler. Peguei aqui no meu próprio bairro, porque é um livro editado pelos Testemunhos de Jeová, né? Os Testemunhos de Jeová, eu não sei muita coisa sobre esse pessoal, né? Eu não li textos acadêmicos sobre eles. Não li nenhuma tese de doutorado, nenhuma dissertação de mestrado sobre os Testemunhos de Jeová. Mas até onde eu sei, eles são fundamentalistas, né? São fundamentalistas. Então, se por acaso na Bíblia, isso não tem na Bíblia, mas se por acaso na Bíblia tivesse assim escrito, fulano engoliu um poste, então eles iam estar por aí dizendo, fulano engoliu um poste, porque está na Bíblia. E é isso mesmo, o fulano engoliu o poste. Sabe-se lá como é que esse fulano ia defecar o poste, né? É assim, fundamentalismo é isso, gente. Se na Bíblia tivesse escrito fulano engoliu um poste, então todo mundo ia ter que sair repetindo por aí, fulano engoliu um poste. Pronto, eu estou dizendo logo que é fundamentalismo. Fundamentalismo é isso, certo, gente? Não dá para enfeitar muito o maracá se o maracá não está suficientemente enfeitado, né? É isso. Bom, aí eu tenho essa dica de leitura aqui, o livro, essa edição aqui tá toda lascada, assim, porque o meu quarto tem telha e andou pingando em cima, sabe? Aí mofou, tá o livro, tá o Diversidade Sexual, Perspectivas Educacionais. É do Luiz Palhano Loyola. Ele desencarnou, gente, já. E desencarnou em circunstâncias misteriosas. Alguns dizem que foi um Michê, outros dizem que foi assassinado por um atentado. Era um ativista gay ligado ao movimento de homossexual, movimento de emancipação homossexual local, que é o GRAB. Era uma pessoa muito esforçada, nasceu em família humilde e foi longe, né? Chegou ao pós-doutorado em educação, né?
E esse livro foi publicado pela Edições UFC. É um livro muito bom sobre diversidade sexual. É um estudo de caso que ele vai cobrir a partir da perspectiva da educação, como é que se dá a diversidade, o ensino, o tema transversal diversidade sexual nas escolas. Né? E não só isso, ele também vai investigar outras questões. O que mais? Aí aqui desse portador textual, né, que é o Emancipação Humana, do Instituto Crítico Radical, Editora Sem Fronteiras, eu sugeriria também o artigo da Roswitha Show, Sexo do Capitalismo. Né? Mas só uma coisa, gente, vocês podem pensar que essa bibliografia aqui, o Sexo do Capitalismo, é uma bibliografia marxista. Não é. Não é marxista. Nem é anarquista, nem é nazista, nem é fascista. É uma bibliografia dentro do cânone da crítica categorial do valor de associação. Né? Que é uma perspectiva que, ao contrário da perspectiva do marxismo tradicional, ela não está situada no campo da esquerda, da direita e do centro. Porque a esquerda, a direita e o centro querem gerir o mundo. Querem gerir o mundo existente através da política e do Estado. Né? E através do mercado. Querem gerir o mundo, querem administrar a barbárie. E já essa perspectiva aqui da Roswitha Shows é de suplantar o mundo. Enquanto a esquerda, a direita e o centro querem gerir o mundo, a crítica categorial do valor de associação quer suplantar o mundo existente, e pensar num novo mundo, num outro metabolismo social, que ainda não tem nome. Talvez o nome seja Sociedade da Emancipação Humana. O título do artigo é Sexo do Capitalismo, Teorias Feministas e Metamorfose Pós-Moderna do Patriarcado. Ele é muito bom, esse artigo. É uma dica. E por fim, esse daqui, né, já que a gente fala de ciência, né, é o Para Compreender a Ciência, uma perspectiva histórica. Aqui é uma xerox, gente. Vocês vão tirar até o plástico para ver se... É da editora Garamond. Tem vários autores. Maria Amália Andere, Nilza Micheleto, Tereza Maria Pires Serra, é uma coletânea, né? Denise Rosana Rubano, Melânia Moroz, Maria Elisa Pereira, e por aí vai. Tem vários autores, para compreender a ciência. E é isso, gente. Eu tentei ser fraterno, não sei se consegui. Olha, o bicho virou aqui, né? Tentei ser fraterno, não sei se consegui, não sei se consegui ser fraterno. O campo da sexualidade, gente, é um campo disputado politicamente. Né? É um campo que tem refrações com o poder, com estruturas de poder, né? Ou do saber-poder, como diz o Michel Foucault. Né? Então, esse senhor aí, esse psiquiatra, ele está implicado no debate público. Né? Ele quer se situar nesse debate público dentro do campo vencedor, né? Dentro do campo vitorioso, que é o campo hegemônico, é o campo do senso comum. Né? Ele não gosta das dissidências sexuais. Né? Ele deixou claro isso. Ele não gosta dos dissidentes sexuais. Ele cria todo um campo semântico. Eu acho muito semelhante o que fazem as igrejas de púlpito eletrônico em relação aos gays, né? Que passam o dia todo falando mal ou dos gays na televisão, né? Com dinheiro do contribuinte, que não é muitas vezes nem sequer religioso, né? E paga para que os canais de televisão evangélicos fiquem no ar, né? Dizendo coisas preconceituosas contra os gays e contra as religiões de matriz africana. E é isso, eu acho muito semelhante, não vejo diferença. Né?
Assim é ele, assim é o seu Orlando Borges, né, aqui em Fortaleza, um, um palestrante espírita. Eu não vejo diferença. Eu assisti já 2 palestras dele, em que ele cita a questão familiar, é muito e engraçado, né? O seu Orlando Borges, ele bota no Data Show um modelo de família. É uma família branca. Olha aí que coisa engraçada, né? É uma família branca. É homem e mulher branco, aquela coisa bem de margarina, né? Homem, aquela coisa bem patriarcal, homem, mulher e brancos. Ainda tem isso também, né? Seu Orlando Borges. Aí eu questionei algumas coisas durante a palestra e, e ele queria desviar o assunto e sempre desviando o assunto e sempre tentando me silenciar, né? Aí ele já estava meio impaciente e diz assim: você insiste muito nessa gente, né? Chamou os homossexuais de essa gente. É assim que o seu Orlando Borges se refere aos homossexuais. E já teve gente pior do que ele, como o seu Ribeiro, né? O finado seu Ribeiro, o desencarnado seu Ribeiro. Que ele deve estar me ouvindo agora. Que ele, numa palestra, ele diz: homem é macho, mulher é fêmea. Desse jeito. Né? É desse jeito. Num centro espírita. Né? E é um lugar que se diz isso aqui, ó. Ciência. Ciência. Né? Por que é ciência? Porque aqui o centro espírita é ciência e não se atualiza com o que a ciência diz sobre o assunto. Porque, inclusive, quando eu perguntei, né? Eu citei as teorias recentes do Serviço Social e do Direito, né? Que fala em novos arranjos familiares, falando em homoparentalidade e adoção por casais gays. O seu Orlando foi muito claro, o seu Orlando Borges, né? Ele diz: olha, o serviço social e o direito podem até considerar isso correto. Eu acho isso errado. E tá aí, gente. Então, o que é que virou o espiritismo? Virou um personalismo, né? Virou um personalismo. Não é o que a ciência diz. Não é porque o espiritismo não é um tripé, né? Ou supostamente seria um tripé, ciência, filosofia e religião. E Kardec nos disse que o espiritismo tem que ir aonde a ciência apontar, onde a ciência está. E por que é que o senhor Orlando Borges não reclama? Porque ele disse que moralmente não é válido, não é legítimo. Pode ser do ponto de vista científico, mas moral, um casal gay adotar uma criança não é moralmente válido. E me poupe, né? Virou um personalismo o espiritismo, né? Virou a opinião do seu Orlando Borges e a desse homem aí, o Dr. Laércio. Né? Virou isso, espiritismo. E é isso, gente. Eu vou terminar por aqui porque o vídeo já está enorme. Já está 1h18 e não sei nem se o YouTube vai aceitar. Obrigado.